Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre um pastor que falou sobre 3 pecados que não têm perdão. Será que existem esses pecados? Desde já pedimos que deixe aí seu like e inscreva em nosso canal. Tem 3 pecados que Deus não perdoa. 3 pecados na Bíblia que não tem jeito. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo ou a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Primeiro pecado que ele citou, está certo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse que blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a demônio aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mateus 12, 22 a 28 e 1 João 5,16. Textos que ele não citou. O que ele citou concernente a Hebreus 6, 4 a 6 se refere a uma apostasia deliberada. Segundo pecado que Deus não perdoa, o não perdoar. Se você não perdoa, também não tem perdão. Então, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão da parte de Deus. Porque o Senhor diz, com a mesma medida que perdoardes, vocês serão perdoados. O segundo pecado sem perdão que ele falou foi o não perdoar. Se eu não perdoar, ele diz, não tenho o perdão de Deus, certo? Porém, eu vejo que, se eu passar a perdoar, eu passo a ter o perdão de Deus. Não perdoar não é um pecado imperdoável, uma vez que eu reconheço que preciso perdoar e passo a perdoar. Mas se eu entender que devo perdoar e mesmo assim eu decido a não perdoar, então cometo um pecado deliberado e pode sim ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo que não há perdão. Terceiro pecado, terceiro comportamento que não tem perdão, apostasia. Hebreus capítulo 6, do versículo 4. Nós vamos ler alguns versículos. 4, 5 e 6. Olha o que diz esse texto. É um texto muito forte. É impossível. Olha o texto que é usado aqui. Impossível. E essa palavra, ela tem que chamar a nossa atenção, porque nós sabemos que para o Senhor não há impossíveis, não é verdade? Mas aqui está dizendo, é impossível aqueles que um dia foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Terceiro pecado que ele falou que não tem perdão é a apostasia. Ele citou Hebreus 6, 4 e 6. Mas ele esqueceu de citar os versos 9, 10 e 11, que conclui o texto sem condenar. Por outro lado, existem 2 tipos de apostasia, a inconsciente e a deliberada. No caso, a apostasia deliberada não tem perdão, e essa apostasia deliberada é a própria blasfêmia contra o Espírito Santo. Enfim, todos 3 tipos de pecado que ele citou, sendo uma opção deliberada, resume em blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, 28, 29. Dentro do que ele disse então, o não cuidar do próximo seria um pecado imperdoável também. Mateus 25, 41 a 43. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Mandou para o inferno aqueles que não cuidaram do seu irmão. Olha aí um pecado sem perdão. Mas eu prefiro ficar com 1 João capítulo 1 e verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, generalizar o pecado e condenar de vez uma pessoa dizendo que ela blasfemou contra o Espírito Santo é inutilizar o sacrifício de Cristo, e isso é um baita pecado. Tomara que tenha perdão. E aí, o que você pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário abaixo e nunca se esqueça de ser um nobre de Bereia.